queridos candidatos ao diaconato, meus aspirantes, nossos aspirantes. Espero que todos estejam bem e que esse nosso encontro de hoje também conclua mais uma fase da vida formativa de vocês. Já tivemos 4 aulas neste período da pandemia, não só as 4, mas 4 aulas ligadas à questão da eclesiologia. Mas nós já estudamos muitas coisas nesses 6 meses de pandemia. Já vimos toda a questão histórica, documental, os documentos aí da igreja, já começamos a ver também o catecismo novamente, as diretrizes da igreja, o Concílio Vaticano II e também aí a questão da eclesiologia. E lembrando que já tivemos momentos de espiritualidade, fora também os momentos que a gente está aí se reunindo via Zoom ou Google Meet. Agora tem um outro aplicativo, na outra semana aí nós vamos fazer nossos encontros de teleconferência e tem um outro aplicativo que eu acredito que vai nos ajudar também. Eu estou fazendo os testes aqui, e depois aí com certeza nós vamos ter essa oportunidade. Muito bem, bora lá trabalhar um pouquinho? Espero que aquelas questões que eu passei quinta-feira para vocês já tenham aí pensado e refletido, colocado aí num papel. E quem não me mandou, por favor, me mande aí no meu WhatsApp, aí, mas mande no pessoal, não coloque lá no grupo não, porque isso daí é uma coisa que eu e você depois vamos discutir, vamos conversar aí para te ajudar aí num processo de formação, tá bom? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos começar, porque hoje temos muitos assuntos e o primeiro deles ligado aqui à conclusão da eclesiologia. Nós estamos na escola diaconal, que é virtual, mas aí você pelo chat vai colocando aí as suas questões e a gente vai, num futuro próximo aí, também discutir todos esses nossos assuntos. Vamos lá então, para esse momento, aí o importante é a gente olhar, Espero que vocês não só anotem na hora do encontro, mas depois façam memória. É uma coisa muito importante, a hora que eu for falar de comunicação e a questão das homilias, a gente precisa fazer memória. Lembra que o último encontro nosso, o 4º encontro de eclesiologia, falava daquele processo, aqueles caminhos lá que chegou até o querigma, Mas a ideia da gente se preparar bem e fazer memória, porque uma coisa é você que está todo dia na igreja e se preparando, a outra é a pessoa que nem sempre tem essa oportunidade. Ela vai ou uma vez por semana, ou nesse tempo ainda ela acompanha pelas redes sociais. Então às vezes a gente tem que fazer memória, começar a lembrar das coisas que foram estudadas, das coisas que foram ditas, das coisas que foram anotadas. Por isso que a igreja, quando a gente viu a questão histórica da igreja, ela com as atas lá, com aquele diário que os padres faziam, nós temos a história da igreja, a caminhada da comunidade. Então é um pouco isso que nós queremos também sempre fazer, E para isso vamos, nessa conclusão, aí relembrar algumas coisas que a gente fez. Então vamos lá. Primeiro agora uma mensagem, O Papa Francisco falando a cada um de nós, Preguem o Evangelho com ações e, se for necessário, usem também as palavras. Então as palavras são importantes, mas se a gente não entender e não agir, não tiver ação,
Então a palavra ela pode ser jogada ao vento. Né? A palavra jogada ao vento é como uma flecha que você solta, é como uma coisa que você falou sem pensar, né? E aí aquilo lá onde pegar vai fazer um estrago. Então a ação ela precede essa palavra que a gente fala. Né? A palavra, o verbo encarnado é o que a gente busca. Mas para a nossa vida, a nossa missão, a gente precisa também, depois de entender todo o processo, se colocar, né, à frente. E aí sim, as palavras também elas podem ajudar muito, mas palavras com conteúdo, palavras com fé, com experiência de Deus também na sua vida. Então, na nossa conclusão, nós podemos dizer que a igreja ela vem de Jesus Cristo, enquanto ela organiza o grupo dos 12 e a comunidade dos discípulos, para dar continuidade à sua missão. Jesus se apresenta como videira, João 15, de 1 a 6, e cada membro da igreja como os ramos ligados ao tronco principal, que é ele mesmo. O Pai é o agricultor que cuida de cada ramo, ou seja, de cada membro deste corpo místico, que é a igreja, para que produza muitos frutos. Então, olha que pensamento bonito. Nós somos, quem é de Deus é sempre cuidado por Deus. Agora, se a gente é cuidado por Deus, o mínimo que a gente poderia fazer é cuidar das coisas de Deus também. Então, esse é o serviço. Esse é o jeito da gente resgatar a dignidade humana. Esse é o jeito da gente não deixar ninguém para trás. A não ser que a pessoa insista e queira ficar para trás. É Deus que cuida. Mas, como comunidade, a gente precisa sempre buscar esses caminhos. Então, aqui algumas ideias, né, que a gente chegou a conversar. A igreja, então, né, nesse primeiro ponto aqui, ó, realidade divina, realidade humana. A história formada por pessoas. Os modelos de igreja, as práticas eclesiais. Tem a igreja mais aberta e a igreja mais fechada, que são práticas ao longo da história, ao longo do tempo, até hoje, né? Hoje nós convivemos, né, com esse tipo, uma igreja que quer ser muito aberta, outra que quer ser mais fechada, e ainda tem a que quer ser central, né? Que ou fica em cima do muro ou está no meio, né? Depois a igreja, né, qual que é a visão da igreja? Centrada na hierarquia e centrada no povo de Deus. Então essas duas coisas elas podem conviver junto. A igreja instituição, né, tem toda a sua hierarquia, sua constituição, mas nem por isso ela deixa de estar do lado do povo. Né? E o povo de Deus é o que a gente falou, né? A igreja, nós somos igreja, povo de Deus. Comunidade, povo de Deus. Mas qual é o povo de Deus? É aquele que toma consciência da sua missão. Porque tem muita gente que fala, não, eu sou igreja, eu sou povo de Deus, né? Eu também decido. Mas ela não conhece a igreja, ela não faz uma experiência de Jesus, ela não entende qual a sua missão. Então, são aquelas pessoas que querem o poder e não o serviço. A hora que a pessoa entende, você pode ver, tem muita gente que ao longo do tempo, quando entende que é a igreja de Jesus Cristo, o poder está no serviço, aí a pessoa vaza, vai embora. Porque ela não quer assumir o serviço, ela quer dar serviço. Aí, na verdade, é o contrário. Depois, a igreja, antes de ser hierarquia, é povo de Deus. Do povo de Deus surgem os ministérios, ordenados e não ordenados. Então, todos nós somos um povo sacerdotal. Agora, quando a igreja se institucionaliza, ela tem também as suas organizações, né? E dentro disso existe o ministério ordenado, que no caso vocês vão fazer parte também. O povo de Deus é chamado a uma missão no mundo. Vocês lembram que eu falei? Tem muita gente que quer resolver a igreja dentro da igreja,
Quer falar de igreja, ensinar o padre a rezar a missa? Aqui a gente falou disso, ó, o povo de Deus, quem entende, quem vive a comunhão, o serviço, a participação, a sua missão, ele é a igreja fora. É o testemunho dele, a ação dele, como o Papa Francisco falava, né? E não dentro da igreja, causando confusão. Né? A gente precisa parar com isso, de ter pessoas que vão para a igreja só para fazer confusão. Né? Vão lá só porque eu não gosto desse, eu não gosto do padre, vou lá para brigar. Não é lugar, não. A igreja é um lugar de pessoas conscientes que querem viver com alegria ali o evangelho e respeitar um ao outro. Eu acho que isso é importante. Né? Então, ó, o povo de Deus é chamado a uma missão, mas é no mundo. Ser presença, fermento novo, sal da terra e luz no mundo. Ser sinal de salvação, olha aí. Esse é o testemunho verdadeiro de cada cristão. Depois aí a gente falou também, há várias maneiras de pertencer ao povo de Deus, à igreja de Deus. Daí a dimensão ecumênica, buscar o que é comum. Então a gente falava, né, das delimitações de paróquia, de comunidade, mas uma igreja comum, né, que aqui ou em outro lugar no mundo celebra a Eucaristia, faz o mesmo momento que a gente está fazendo aqui, atualiza a nossa fé. A teologia do povo de Deus, ela propõe superação da teologia das duas categorias de cristão, clero e leigos. Então, essa teologia, ela nos ajuda a nos respeitar. Né? Não quer dizer que agora não vamos respeitar ninguém. Não, aí é tumulto, aí é motim. Na verdade, aqui é superar, é trabalhar junto, é fazer projeto, né? E é colocar o projeto a serviço. Quanta coisa boa quando as pessoas se reúnem, né? Pessoas cada uma com a tua missão e num conjunto fazer algo melhor. Né? O que a gente às vezes vê não é isso. Vê alguém que levanta uma bandeira e vai lá e faz. Quando é outro grupo, então ninguém vai naquele grupo. Então fica uma escolha, né? Até escolha de missa, escolha de padre. Vocês vão ver isso quando forem diáconos, forem fazer a celebração. É comum a pessoa que não tem fé querer comparar. Ah, mas eu queria o padre. Ah, mas esse diácono, o outro é melhor. Né? Então, assim, as pessoas que não têm uma superação, né? Não têm uma ideia fundamentada, ela fica numa dicotomia, numa briga desnecessária. E nós não estamos nesse tempo mais, né? Os nossos cabelos, né, já estão ficando brancos já, né? Vamos para frente. Também nessa superação da distância entre clero e leigo, né? Entre ministros ordenados e não ordenados deve haver um espírito de colaboração. Não é o padre que vai fazer o que o povo quer e não é o povo que vai fazer o que o padre quer, mas é o projeto de Cristo, a igreja de Cristo. E aí sim, eu me preparo para isso e o leigo se prepara para aquilo. Vocês lembram quando eu falei? Quando você chegar em uma comunidade, tenta observar, né, se vocês não conhecem, qual que é o projeto de igreja que aquela comunidade vive, que às vezes o modelo que ela vive não é o modelo de Jesus Cristo, com todo respeito. Mas é o que elas lá atrás aprenderam e elas vão fazendo. Então tudo que for novidade, então isso daí vai causar medos, porque é serviço, porque é mudança. Então não, a gente tem um caminho, vamos continuar esse caminho. Não, a gente precisa redescobrir, né? Tem gente que fez a catequese e vive com aquilo que foi ensinado pela sua catequista. Se foi bom, se foi ruim, a gente não está questionando isso. A gente está falando que a pessoa não amadureceu. A visão de igreja dela é a partir do sacramento que ela fez. Terminou o sacramento, aí acabou a visão de igreja dela. Então a gente precisa sim estar buscando, né, caminhos para conhecer a comunidade, mas também fazer a comunidade crescer. Então, aqui algumas ideias, né? A igreja nasce com Jesus Cristo para ser continuadora da sua missão.
é a comunidade dos seguidores de Jesus que se reúnem em assembleia para traçar rumos na caminhada. É a comunidade dos que creem em Cristo. Olha que bonito, né? Uma assembleia verdadeira é quando as pessoas todas estão comungando do mesmo momento, né? Então aquilo lá todo mundo cresce, né? Dizem que quando você quer ser uma pessoa melhor, você tem que seguir coisas melhores e pessoas melhores. Se você quer ser uma pessoa melhor, mas não tem estrutura e vai seguir uma que é pior que você, aí a tendência é cair. E cai os dois. Então a gente tem que seguir caminhos melhores. Por quê? Porque lá atrás ou na frente, quando você encontrar alguém, aquela pessoa vai querer algo a mais de você. Agora, se ela perceber que você não tem nada a contribuir, não tem nem o seu testemunho de fé, a pessoa ela não está nem aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, trabalhar bem a nossa espiritualidade, os nossos momentos de oração, né, a questão da leitura bíblica, de outros estudos, né, a vida familiar, a vida pessoal, né, o nosso serviço. A gente tem que estar muito, muito inteiro. As pessoas querem o padre e o diácono inteiros. Para quê? Para ajudar, porque aí eles se sentem bem. Daí a gente também tem que procurar coisas boas para a gente se espelhar. Porque aí depois, na hora que for exigido, a gente tem de onde tirar. A igreja é aonde o plano de Deus se realiza em sua integridade. Ela não é o reino e nem a salvação. Vocês lembram dessa aula? Ela é sinal do reino e sinal da salvação. Lembrando aí que a gente está fazendo já um resumo, né, a conclusão, e ao mesmo tempo é um resumo, né, de tudo que a gente já viu. No ponto 3, né, como sinal da salvação, a igreja é o lugar onde o cristão cresce na fé. Então, valorizar a catequese, valorizar os estudos. Nesse período de pandemia, a gente tem que valorizar as redes sociais, mas com conteúdo, com propostas que mudem, que ajudem a gente a amadurecer a nossa fé, né? E viver e desenvolver a nossa espiritualidade. Quarto ponto, o principal não é a igreja, mas a missão de Jesus e o reino de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque se alguém que não tem formação fala, o principal não é a igreja, fala, então não vou na igreja, não vou na missa. Não é. A missão de Jesus que nos motiva a ser igreja. E aí a gente é igreja no templo e é igreja no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho. Esse é o caminho para nos ajudar. Aí a gente precisa saber disso também. Com a institucionalização da igreja, o ponto 5º aqui, a mesma passou a significar a hierarquia, papa, bispos e padres. Com o Vaticano II, há uma tentativa de recuperar o significado de igreja povo de Deus. Então uma coisa não muda a outra. A igreja povo de Deus é que o protagonismo não ser só de um grupo, mas não que a gente vá desrespeitar. Então a igreja ela se constitui Pedro, que é a pedra onde edifica a igreja, os discípulos, né? E depois aí toda essa hierarquia. Para quê? Porque são pessoas que deram seu sim para servir. E esse sim para servir de uma maneira mais específica. Agora, pelo batismo, todas as pessoas fazem parte do povo de Deus. E também são convidados a fazer parte da igreja. Nem todos vão. Mas aqueles que vão, eles têm que sentir também que ali não é uma coisa para mandar ou desmandar, né, por parte deles, mas é um trabalho que eles vão ali para fazer com amor. Olha que bonito. Quando a gente chegar a isso, parece utopia, né? Acho que alguém de vocês fica pensando, padre, mas quando vai chegar a isso? Mas a gente precisa entender. Porque se eu viver dessa maneira, já chegou na minha vida. E a minha ação, o meu testemunho vai motivar. Pode não converter todo mundo, mas vai motivar outras pessoas a também comungarem disso. E aí a gente vai crescendo.
né? Mas é uma caminhada de formigas aí, né? Carregando os mantimentos. O que mais? Medellín, quando a gente falou de Medellín, né? O ponto 6, a opção pelas comunidades eclesiais de base, reafirmado em Puebla, né? Eclesiologia de comunhão e participação. Em Aparecida, aí aconteceu o protagonismo eclesial, igreja de discípulos missionários. Em Aparecida, a opção por uma igreja em estado permanente de missão, né? Que é a igreja missionária a serviço da vida. E agora, nas diretrizes, 2019 a 2023, a igreja casa comum, né? Os 4 pilares que nos ajudam o quê? A chegar a essa missão tão desejada e tão esperada por muito tempo. Mas uma missão onde, de fato, a gente se sinta também evangelizado, se sinta parte do anúncio, né? De viver o anúncio e de anunciar com a vida, anunciar com aquilo que nos fortaleceu, né? Com estrutura. É por isso que essa imagem da casa comum, né? Com os pilares. Pilar do pão, da partilha, da missão, né? Esses pilares que nos ajudam. E faltou um, né? Pilar da palavra também, né? Que são os pilares que nos ajudam a sustentar, né? Sustentar essa caminhada. Depois o ponto 7, todos fazem parte do povo de Deus, leigos e ordenados. A hierarquia está dentro do povo de Deus, a seu serviço, né? Nós somos servidores do povo também, né? Não somos empregados do povo, né? O que o padre ganha, o que o diácono, né? O bispo ali, mensal, não é nem chamado de salário, né? É uma côngrua, né? Que seria uma espécie de contribuição, de ajuda, né? Paulo já diz, né? O trabalhador é digno do seu salário, né? Do seu sustento, né? Então, graças a Deus, mesmo nos lugares mais pobres, o padre pelo menos tem o que comer, né? Ele deixou de ganhar muito dinheiro em outros lugares para estar servindo o povo, né? Então ali o povo também tem que ajudar, né? E tudo. Então é uma coisa necessária, né? Ponto 8, Vaticano II, né? A gente falou bastante do Vaticano II, né? Igreja de ministérios, né? O sacerdócio comum dos fiéis. Pelo batismo, somos incorporados à missão de Jesus e não pela ordenação, né? A função de serviço. Então, pelo batismo, todos fazem parte da porção do povo de Deus. Até aqueles que não vão à missa, não exercem, não entendem, né? Também fazem parte. Agora, aqueles que entendem, aqueles que se colocam a serviço, aí seja no ministério ordenado, ou seja no ministério leigo, né? Na função leiga, né? De ser ali um servidor também, né? Com esta compreensão de igreja, entendemos que todos somos chamados. Esse foi a grande novidade, né? O grande momento aí para nós. Todos nós somos chamados. E como igreja e comunidade dos filhos de Deus, a estar no serviço do reino. E como povo de Deus, em marcha, vivemos a nossa vocação universal, que é a vocação à santidade. Pessoas geradas pelo batismo a uma vida divina, incorporados a Cristo, animados pelo Espírito Santo, vivendo uma vida de espiritualidade agradável a Deus. Eis o sentido da igreja. Que o nosso amor à igreja cresça sempre mais. Olha que bonito, né? Esse é o sentido da igreja. A igreja não é para o pessoal fazer tantas coisas que fazem, mandam, desmandam, e as coisas não vão para frente, ou vão até demais, e depois aí tem que voltar tudo. É a igreja simples, é a igreja do povo de Deus, a igreja da caminhada, a igreja da comunhão, da participação, a igreja do respeito. Tomar um pouquinho de água.
É isso aí, gente. Essa é a igreja que a gente tem que começar a vislumbrar, né? Mas para chegar aí, poderia ser mais fácil se todo mundo vivesse o caminho de Cristo, né? Vivesse a sua fé, tivesse aí no seu coração um amor maior que pudesse acabar com a arrogância, com o egoísmo e com tantas outras coisas, mas não tem. Então a gente precisa entender e ao mesmo tempo, nesse processo pedagógico que a gente vem fazendo, desconstruir algumas coisas e reconstruir outras. Para quê? Para a gente ter esse espaço para o amor maior, né? Esse espaço para descobrir o sentido da igreja, né? Esse amor que cresce e vai crescer sempre mais. Vamos terminar, olha aí, a aula eu falei que ia ser mais demorada, mas eu dei uma acelerada aqui, né? Então vamos aí pensar com Dom Helder, né? Dom Helder dizia: não pares. É graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, manter o ritmo. Mas a graça das graças é não desistir. Podendo ou não, caindo, embora aos pedaços, chegar até o fim. Então, vejam, Dom Helder, de fato, um grande profeta da nossa época, né? Da nossa era, né? Se a gente começa bem, começa em Cristo, a gente não pode cair. A gente tem que subir. E mesmo que a gente ache que não consegue subir, pelo menos a gente mantém. Lembra que eu fazia isso daqui nas aulas anteriores do equilíbrio? Às vezes a gente precisa manter o nosso entusiasmo, manter a nossa alegria. Tem dia que não dá certo? Não dá, mas a gente não pode desistir. A gente tem que começar a criar um ritmo para não ser uma coisa tão acelerada e não ser uma coisa parada, mas ser uma coisa que todo dia a gente se alegre pelo serviço, se alegre pela caminhada e se alegre com a caminhada e com o serviço também, né? Com Jesus Cristo. É esse o gosto verdadeiro e amoroso de servir a igreja. Daí eu quero que vocês, os 10, continuem, não desanimem, descubram cada um o seu ritmo, não um ritmo parado e nem um acelerado, mas um ritmo onde todos possam caminhar juntos. Por isso que a escola ajuda todo mundo a ter o mesmo ritmo. E nesse ritmo, aí tem alguns que podem até acelerar um pouco em alguns momentos, outros talvez não, mas nunca abaixando o nível, mas tendo um nível, tendo uma base, né? E essa base aos poucos vocês estão tendo aí, né? E vem junto também com a experiência de igreja que vocês têm, com a fé, né? Com o sim generoso que cada um deu. Ok? Vocês querem mais alguma coisa? Então eu tenho aqui para vocês. Atividades. Mas não é uma coisa não é um bicho de 7 cabeças. É trabalhoso porque são várias citações bíblicas. O que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês vão fazer a leitura bíblica, está indicada, eu já vou colocar os indicadores, e elaborar uma frase relacionada ao diaconato e à diaconia. Mas qual diaconato? Qual diaconia? Não, você vai como se você já fosse o diácono. Então você vai pensar como um diácono, servidor da igreja. Então você vai ler uma passagem bíblica que está lá citada e depois aí você vai fazer uma frase. Aquela frase, ela vai ser como se fosse um mantra para você, porque aí quando você fazer aquela frase, falar aquela frase, você vai lembrar do texto bíblico que você leu, né? Para te ajudar também a fazer uma introspecção, né? Trazer a palavra
lida para o coração, para a tua história. E também para a diaconia, né? O serviço. Qual que é a diaconia sua nesse momento? É a sua casa, sua família. Então aí pensar, né? Como diácono, né? Como servidor e servindo a tua família. E depois sim, com certeza, essa dinâmica você pode fazer aí quando você estiver também servindo a tua comunidade, né? Então, quais são as frases que nós vamos? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar melhor. Então, digamos que a gente fosse agora ler João 10, de 1 a 10. Então, vou ler o texto, que aí serve também como a nossa oração final, depois aí tem as indicações. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muito bem, depois desta leitura, que é uma oração muito bonita também, né? E com certeza depois nós vamos refletir bastante em outros momentos. Aí aqui tem os exemplos, né? Exemplo de frase que pode ser criada. Então, você faz aquela leitura bíblica e depois aí começa a pensar na sua diaconia, na vida de diácono, e aí vem uma frase dentro daquele conjunto da leitura. Então, aqui eu fiz foi assim: devemos seguir Jesus, nosso verdadeiro e único pastor. Então, resume bem. Quando eu falar essa frase, eu vou lembrar de João 10. Vou lembrar que ele é a porta, né? Aí, ó, você pode colocar: Jesus é a porta que devo abrir e seguir. Pronto, a outra frase. Então a gente vai lembrando. Jesus é a porta que me resgatou a vida. Vocês estão entendendo qual que é a proposta? Então leia e depois aí você anota. Anota, faz ali, pode fazer uma frase, pode fazer outras, né, várias, né, mas é importante depois você entender qual que é, naquele texto, a frase que mais te tocou e que você colocou, que depois você vai lembrar. Porque senão a gente faz um monte de frases e depois você não lembra, né? Depois você não lembra. Então, ó, essa daqui é: Jesus, devemos seguir Jesus, nosso verdadeiro e único pastor. Pronto, esse daqui já resumiu tudo aquilo, né? Resumiu, deu um feedback, né? Um insight assim para aquilo que eu li. Quando eu dizer essa frase, eu vou lembrar do meu compromisso
e vou lembrar também do compromisso que me foi confiado. Então vejam que é importante. Agora aí os textos, né? Tem esses aqui, tem mais alguns, né? Então aí como você está aí, faz o print, né, da sua tela e depois aí é uma tarefa boa, hein? Hoje é sábado, né? Então você aí vai ter aí o final de semana para poder aí rezar e fazer essa dinâmica. Então aí vai fazendo, né? Vai fazendo que é importante, né? E vai te ajudar. Se não conseguir fazer todos, faz alguns, depois aí em outro momento também faz. O importante é você ter esse conteúdo e de cada passagem brotar, né, aí uma frase, né, que vai te arremeter aquele momento lá da tua leitura. Então aqui tem Isaías, Ezequiel, Coríntios, João, né, Romanos, Coríntios de novo, Romanos, depois aí tem mais, olha aqui, né, Efésios, e aí vai, né, vários momentos aqui, né? Depois você faz o print aí. O que eu quero encerrar é falar de onde tiramos essas reflexões, né? Não é da minha cabeça, outras pessoas também já pensaram. A gente só vai atualizando e vai comentando também outras coisas. Mas de onde você pode aprofundar esse contexto que a gente fez? Alguns livros aqui que podem te ajudar. Leonardo Boff, né, que é importante ler, mesmo que você tenha outra visão de igreja, por isso que eu falei que a gente tem que se abrir um pouco, né, mas o Curso Popular de História da Igreja, né, é importante, isso daí você tem uma dinâmica, né, principalmente da igreja voltada ali aos pobres, né, então é bom, leia porque literatura católica, seja qual for, ela te ajuda, né? E te ajuda também a ter outra visão, né? Então faça essa leitura aí se você puder ou quiser, né? Então a indicação aqui de um dos textos que eu tirei, né? O Curso Popular de História da Igreja, né? O Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, né? Editora Vozes, né? De Petrópolis. Agora tem outras edições, se eu não me engano, mas essa que eu li aqui foi a terceira edição de 1981. José Comblan, né, ótimo, né, que ele fala do povo de Deus, né, e assim, ele escreve e você lendo o texto dele, parece que você está ouvindo ele falar, porque com tanto entusiasmo, né? Então, o José Comblan aqui, muito bom também, o povo de Deus. Depois tem o Carlos Furbetta, né? Pingos de História da Igreja. Tá? Então é de uma revista, né? O Recado, né? E que é importante também, né? Que ele vai dando aí, o próprio nome já diz, né? Alguns pingos, né? Da história da igreja para ajudar nessa reflexão. Eu coloquei esses aqui, mas existem tantos outros aí que são importantes. Nesse período que a gente ainda está meio reservado, não dá para ver, né? Mas eu tenho aqui 2 ou 3 coleções, né? Aqui tenho lá em Londrina também, né? De história da igreja e tudo. Quando vocês estiverem aqui, aí eu vou deixar vocês fazerem um tour aqui para dar uma olhada em alguns materiais. Mas podem procurar, né? Eu acho que a maioria dos livros, né, de história, de igreja, de eclesiologia, a gente não tem virtual aqui no Brasil. Mas se você tem aí uma habilidade com o italiano, com o espanhol, você pode procurar, né, eles disponibilizam. Aqui a gente não tem tanta disponibilidade, né, você tem que comprar. Né, mas em outra língua eles, né, incentivam um pouco mais essa leitura. Então é legal, talvez aí dar uma procurada, né, que você vai ver. Deixa eu colocar a tela grande aqui. Muito bem, gente. Então era isso, né? Nós tivemos aí, com isso a gente encerra esse grupo, né? Eu espero que vocês tenham as aulas aí todas com vocês e a gente vai agora, a partir de semana que vem,
aí retomar aquelas entrevistas, né? Eu quero ver se eu consigo aí conversar com vocês, com as famílias, para a gente ter aí esse feedback também. E na outra semana, como eu falei, nós vamos aí ter o nosso contato, né? Eu estou deixando aí esses dias assim só as aulas mesmo, porque tem um monte de coisas que a gente está resolvendo, mas a partir de semana que vem, aí para a gente conversar um pouco também, trocar ideia. E é um tempo necessário para que você possa fazer essas leituras, retomar essas aulas, retomar esse conteúdo e depois sim a gente ter esse nosso momento aqui também. Tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria por vocês, pela vocação de todos nós, somos chamados a servir a igreja e pelas nossas famílias. E rezar também pela nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, fiquem com Deus e semana que vem aí vamos juntos retomar aí as nossas conversas. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.